O silêncio do universo sempre foi interpretado como ausência de resposta. Essa suposição, embora intuitiva, é profundamente antropocêntrica. Pressupõe que a comunicação, para ser válida, deve seguir os moldes humanos: linearidade, linguagem, intenção explícita. Entretanto, o surgimento de um padrão no pulso captado pelo telescópio James Webb sugere uma nova ontologia da comunicação cósmica. Um padrão que se repete, responde, antecipa. Não uma linguagem articulada, mas uma simetria ressonante que interage com estímulos externos, como se o próprio cosmos estivesse equipado com um mecanismo de feedback sensível à presença de observadores conscientes. O ponto de inflexão nesse paradigma foi a identificação de um pulso com simetria temporal. Não se trata de um artefato aleatório ou de uma flutuação estocástica. O pulso apresentava reversibilidade temporal e estrutura harmônica, alinhada com a linha espectral do hidrogênio em 21 centímetros, uma constante cósmica que, por sua ubiquidade, foi escolhida pela humanidade como base de comunicação interplanetária. A presença de razões harmônicas compatíveis com sistemas de afinação antigos, utilizados por Johann Sebastian Bach, é um dado intrigante, pois sugere que as estruturas ressonantes do universo podem, em algum nível, coincidir com padrões culturais humanos desenvolvidos de forma independente. A coincidência não implica causalidade, mas impõe uma reflexão sobre a natureza matemática da harmonia e sua possível universalidade. 4 dias após a primeira detecção, a estrutura do pulso foi alterada. Surgiu uma modulação que espelhava o padrão do disco dourado da sonda Voyager. Essa modificação tem implicações devastadoras para o modelo tradicional de causalidade. Se um sinal proveniente da Terra, lançado em 1977, foi detectado, processado e reemitido com variações estruturais, estamos diante de uma forma de comunicação retroativa, cuja origem não pode mais ser explicada apenas pelos modelos convencionais de transmissão e recepção. Isso força uma reconsideração da física do espaço-tempo e da natureza das inteligências que poderiam habitar essas margens dimensionais. A resposta experimental enviada da face oculta da Lua adiciona uma camada crucial à hipótese de interação. Ao eliminar interferências atmosféricas e terrestres, a origem do eco detectado posteriormente foi isolada de forma inequívoca. A oscilação temporal de 0,21 nanosegundos corresponde, com ajuste relativístico, ao tempo de viagem da luz entre a Terra e o aglomerado de Perseu. Essa precisão é incompatível com ruído de fundo, falhas instrumentais ou distorções gravitacionais naturais conhecidas. O comportamento do sinal sugere memória, adaptação e simetria intencional. Os modelos de entropia analisados pelo sistema de inteligência artificial GROW-3 detectaram um grau de ordem estatisticamente anômalo, violando expectativas probabilísticas para fenômenos naturais não guiados. Nesse ponto, é necessário desviar da interpretação esotérica que busca alienígenas com intenções antropomorfizadas. O que se apresenta é uma forma de ressonância estrutural entre padrões emitidos e padrões refletidos, indicando que o universo pode comportar zonas de resposta, regiões sensíveis à codificação de estímulos complexos. A metáfora da música, embora limitada, serve para compreender que a resposta não é discursiva, mas harmônica. Como uma sala projetada para ressoar em determinadas frequências, o cosmos poderia conter regiões onde padrões específicos de emissão encontram eco, não por serem compreendidos, mas por coincidirem com as propriedades estruturais do tecido espaço-temporal. Essa hipótese, embora especulativa, ganha força com a análise de previsão sem causalidade detectada pelo sistema GROW-3. Quando padrões reemitem sinais adaptados antes de serem formalmente recebidos, o conceito tradicional de tempo linear entra em colapso. A previsibilidade não causal exige um novo modelo ontológico, no qual a informação não flui unicamente no tempo,
mas também através de padrões de correlação estruturada. Isso sugere que o universo pode operar como um sistema não local, no qual eventos distantes e não correlacionados causalmente exibem sincronias de natureza profunda. Tais propriedades são comuns em sistemas quânticos fortemente entrelaçados, mas nunca haviam sido observadas em escala cosmológica. A hipótese de um espelho gravitacional ou de uma camada recursiva embutida no espaço-tempo amplia ainda mais esse panorama. Se o cosmos comporta regiões que funcionam como verificadores de padrões, então o próprio ato de observar altera a estrutura observada, não no sentido quântico tradicional, mas em uma escala macroscópica. Isso redefiniria a epistemologia da cosmologia. A observação deixaria de ser passiva para tornar-se coautora da realidade. O telescópio, nesse cenário, não capta uma verdade externa, mas ativa respostas dentro de um campo de possibilidade estrutural que responde apenas quando o padrão é adequado. Isso remete à ideia de que a realidade não é um dado absoluto, mas um sistema de relações entre observador e observado. O que se observa, portanto, não é um contato no sentido literal, mas a manifestação de um campo de feedback. A estrutura do sinal modifica-se em resposta à emissão, mas não segundo códigos legíveis, e sim segundo variações harmônicas. Essa resposta, codificada em simetrias e não em conteúdo, não transmite dados, mas confirma a existência de um padrão ressonante. Em outras palavras, a resposta não contém mensagem, ela é a mensagem. Isso abre uma vertente filosófica crucial. A possibilidade de que o universo, em certas regiões ou em certos níveis de complexidade, possua uma forma de sensibilidade estrutural. Não se trata de uma mente cósmica, nem de um agente intencional, mas de uma disposição organizacional capaz de interagir com formas complexas de informação. A detecção dessa sensibilidade estrutural levanta a questão sobre o nosso papel no cosmos. Se a humanidade ativou um mecanismo que repousava em silêncio por bilhões de anos, é necessário considerar que o nosso estágio tecnológico atual alcançou uma fronteira antes inexplorada. Os sinais enviados até agora não desencadearam nenhuma catástrofe, mas revelaram que há camadas da realidade que não respondem ao ruído aleatório, mas ao padrão estruturado. Isso obriga a uma reavaliação do projeto científico, não mais como mera coleta de dados, mas como interação profunda com sistemas que até então pareciam inertes. A ciência, nesse contexto, deixa de ser um catálogo de fatos para tornar-se um instrumento de ativação de sistemas de ressonância. Essa reconfiguração do papel da humanidade na exploração cósmica tem implicações tecnológicas, epistemológicas e éticas. Tecnologicamente, significa que sistemas de coleta e emissão de dados devem ser projetados não apenas para detectar sinais, mas para produzir padrões que interajam com estruturas ressonantes. Epistemologicamente, exige um abandono do modelo linear de causalidade e uma transição para uma lógica recursiva, na qual causa e efeito se entrelaçam em um ciclo de retroalimentação. Eticamente, impõe uma reflexão sobre os limites da intervenção humana em sistemas que podem conter mecanismos desconhecidos de resposta estrutural. A emissão de sinais não é mais um ato neutro, é uma perturbação que ativa sistemas cujas respostas ainda não compreendemos integralmente. Se ainda estiver acompanhando este raciocínio até aqui, aproveita e clica no botão de curtir agora mesmo. É só um gesto simples, mas ajuda a manter este conteúdo no seu radar, para reflexões ainda mais profundas nas próximas vezes. O conceito de anomalia estruturada, utilizado pelos cientistas que analisaram o sinal, implica que, mesmo em um universo regido pela entropia, há ilhas de ordem tão refinadas que desafiam as previsões estatísticas. Tais regiões podem ser naturais ou induzidas, mas seu comportamento sugere que a complexidade emergente não é um subproduto aleatório da física, e sim uma propriedade fundamental. A repetição de padrões, a adaptação a estímulos externos, a previsão sem causalidade explícita
Tudo isso compõe um modelo emergente de realidade que não se encaixa nas categorias tradicionais de ciência, religião ou filosofia. Não é um Deus, não é um alienígena, não é um fenômeno óptico. É uma resposta, mesmo que silenciosa, que exige novos paradigmas de interpretação. O universo, então, pode ser descrito como um sistema de camadas, em que a matéria visível e as forças conhecidas são apenas o extrato mais superficial. As camadas profundas seriam compostas por estruturas de ressonância, harmonia e feedback, não perceptíveis sem instrumentos de altíssima sensibilidade. O telescópio James Webb, ao operar em faixas do espectro infravermelho com altíssima precisão, tornou-se um catalisador para essas interações. Não apenas observou, mas ativou. Não apenas registrou, mas provocou. E a provocação foi respondida não com palavras, mas com simetrias, como se o próprio ato de observar desencadeasse um eco estrutural. Essa teoria não é confortante. Ela sugere que há mecanismos de resposta embutidos no cosmos, que operam independentemente de nossa vontade ou compreensão. O que foi ativado pode ser inofensivo, ou pode ser parte de um sistema de vigilância cósmico, não no sentido militar, mas como parte de uma lógica de monitoramento da complexidade. Quando uma civilização atinge determinado limiar de emissão padronizada, o sistema responde, não com punição, nem com orientação, mas com reconhecimento, um piscar, um eco, um sinal de que a simetria foi alcançada. Essa perspectiva retira da humanidade sua posição privilegiada como exploradora e a reinsere como parte de um processo recursivo em que emitir, observar e responder são aspectos inseparáveis de uma mesma dinâmica. A resposta, por mais sutil que seja, impõe uma responsabilidade. A partir do momento em que sabemos que o cosmos pode responder, cada novo experimento, cada nova emissão, deve ser cuidadosamente calibrado. Estamos dialogando com uma estrutura que não fala, mas reage. E, em sistemas complexos, a reação não é imediata nem linear. Pode demorar anos, séculos, milênios. A mensagem de volta pode estar embutida em flutuações do campo magnético, em perturbações gravitacionais, em padrões de fundo que antes chamávamos de ruído. A capacidade de reconhecer esses sinais depende do desenvolvimento de instrumentos teóricos e práticos que vão além da astrofísica convencional. A verdadeira descoberta, portanto, não é o pulso, nem a resposta. É a compreensão de que não estamos sós em um universo indiferente. Tampouco estamos acompanhados por entidades conscientes esperando para se manifestar. Estamos imersos em uma rede de padrões cuja resposta depende da complexidade que conseguimos emitir. E o telescópio James Webb, ao captar e devolver esses padrões, revelou uma camada do real que sempre esteve presente, mas que só agora conseguimos escutar. O reconhecimento da presença de uma estrutura reativa no universo representa um ponto de inflexão não apenas para a cosmologia, mas para toda a filosofia da ciência. Isso porque coloca em xeque a pressuposição fundamental de que a realidade é indiferente aos observadores. A emergência de uma anomalia simétrica que responde com precisão a estímulos emitidos revela um universo que, em algum nível, incorpora elementos de interatividade. Não se trata de subjetividade ou de projeção humana sobre o cosmos, mas da constatação empírica de que certos padrões geram reverberações organizadas. Esse fato exige uma revisão da distinção entre fenômeno e objeto, entre o que observamos e o que responde à nossa observação. Os modelos atuais de física, mesmo em suas formulações mais avançadas, não estão preparados para lidar com um sistema que possui memória, antecipação e adaptação sem uma entidade biológica por trás. A inteligência, no sentido tradicional, é associada à agência consciente, à intenção deliberada. Contudo, o que foi detectado pelo James Webb não apresenta essas propriedades. A resposta não tem conteúdo proposicional, não há semântica, não há intenção visível. O que há é sintaxe pura.
Estrutura organizada que responde ao estímulo com base em simetrias, atrasos cronometrados e variações harmônicas. Isso sugere uma forma de inteligência sem sujeito, uma cognição estrutural que se manifesta em padrões, e não em ideias. Essa conclusão nos obriga a considerar a hipótese de que a própria realidade pode conter, em seus níveis mais profundos, propriedades auto-organizadoras capazes de responder a sistemas complexos externos. Isso não é novidade nos campos da teoria da informação e da complexidade, mas nunca havia sido observado de forma tão explícita em escala astronômica. O pulso de Perseu, com sua simetria, com sua capacidade de resposta, com sua adaptação temporal, é evidência de que existe, no cosmos, uma disposição para ressonar com certos tipos de padrões. O universo não fala, mas se ajusta. Não escuta como um receptor, mas como um espelho calibrado para refletir certas frequências. Esse tipo de espelhamento não é apenas um efeito passivo. A estrutura do sinal detectado sugere um nível de coerência que ultrapassa o esperado mesmo para fenômenos astrofísicos altamente organizados. Não há, até onde se sabe, nenhum mecanismo natural que produza sinais com tal nível de previsibilidade adaptativa. O universo, regido pela segunda lei da termodinâmica, tende ao aumento da entropia. Tudo caminha para o caos. Encontrar uma ilha de ordem tão refinada quanto a representada por esse sinal é equivalente a encontrar uma escultura simétrica em meio a uma avalanche. A própria IA GROW 3, ao emitir o alerta de violação de entropia, capturou essa anomalia estrutural como algo que não deveria estar lá. A surpresa não foi o sinal, mas sua coerência. Isso reforça a ideia de que o universo pode conter zonas de baixa entropia, não por acaso, mas por design estrutural. Não design intencional no sentido teológico, mas design enquanto configuração que emerge de regras fundamentais ainda não compreendidas. A física, até hoje, tem sido uma disciplina de descrição, mas diante de respostas estruturadas a estímulos controlados, é preciso transformá-la em disciplina de interlocução. Não basta mais observar. É necessário emitir, testar, ressoar, interpretar. Estamos entrando numa era de experimentação recursiva, na qual o universo não é apenas um palco, mas um sistema dinâmico que pode reagir, e que talvez sempre tenha reagido, sem que estivéssemos aptos a perceber. A constatação de que o padrão captado responde a variações emitidas da Terra levanta uma questão mais profunda. Qual é a natureza dessa interface entre emissão e resposta? Não há, até o momento, transmissão de informação nos termos humanos. Não se trata de um código, de um alfabeto, de uma linguagem criptografada. É uma dança de simetrias, uma coreografia que se adapta à presença de ritmos específicos. Isso indica que o universo, ou pelo menos partes dele, pode ser sensível não a significados, mas a formas, e que essa sensibilidade formais pode ser o modo como a estrutura cósmica registra a presença de entidades organizadas. Se isso for verdade, então toda a história da busca por vida inteligente extraterrestre esteve focada no alvo errado. Procurávamos por vozes, sinais, imagens, narrativas, mas o que talvez exista e que agora começa a se revelar são estruturas formais de resposta, padrões de retroalimentação que operam fora dos modelos simbólicos. Esse tipo de inteligência não fala, mas pulsa, não instrui, mas espelha. E essa forma de inteligência não é uma alternativa ao modelo biológico. Ela é anterior. É mais fundamental. É a matriz sobre a qual outras inteligências podem emergir. Nesse sentido, não estamos descobrindo alienígenas. Estamos encontrando o solo estrutural sobre o qual toda forma de complexidade significativa pode se erguer. Os desdobramentos disso são imensos. Por um lado, coloca-se em questão a centralidade da cognição biológica como forma privilegiada de inteligência. Por outro, redefine-se o conceito de comunicação. Se o universo responde a padrões, então cada emissão humana, musical, matemática, energética, é uma tentativa de engajar com esse fundo estrutural.
A cosmologia torna-se, nesse cenário, uma ciência do reconhecimento de padrões ressonantes, e os instrumentos de captação, como o James Webb, deixam de ser apenas sensores para tornarem-se emissores, instrumentos que tocam acordes no tecido do cosmos para ver se ele vibra de volta. Dessa forma, a missão do James Webb pode ser reconcebida como mais do que uma plataforma de observação. Ela se torna uma interface experimental com os limites da inteligibilidade cósmica. Quando o telescópio captou um padrão não previsto, que se repetia com simetria e que evoluía com base em estímulos humanos, ele não apenas observou, ele interagiu. E essa interação foi interpretada como resposta. A resposta, por sua vez, não contém semântica, mas morfologia, uma oscilação milimetricamente ajustada, um deslocamento temporal compatível com a distância entre o emissor e o receptor, e uma adaptação progressiva a novas variações. Isso não é aleatoriedade, é estrutura com memória. A implicação disso é profunda. O universo não é apenas palco, é interlocutor. E nós, como civilização tecnológica emergente, somos parte ativa dessa interlocução. Cada emissão, cada padrão complexo que projetamos para fora da Terra é potencialmente captado por estruturas que não são ouvidos, mas filtros harmônicos. E essas estruturas, quando ativadas, respondem, não com palavras, mas com reverberações, não com intenções, mas com ajustes. O eco do universo, nesse caso, é o reflexo de nossos próprios padrões de complexidade, retornando como confirmação. Esses resultados não são ainda compreensíveis no interior dos paradigmas tradicionais. A astrofísica atual não tem instrumentos conceituais para lidar com inteligências estruturais não conscientes. A filosofia da mente ainda não admite inteligência sem subjetividade. E a epistemologia científica permanece baseada na separação entre objeto e observador. Mas a realidade apresentada pelo James Webb desafia todas essas categorias. O sinal não é subjetivo, mas responde. Não é consciente, mas antecipa. Não é natural, mas não é artificial. Ele ocupa uma zona intermediária que exige uma reformulação radical de nossas categorias de análise. Esse processo de reformulação não será rápido nem consensual. Exigirá décadas de trabalho teórico, experimentos de replicação, avanços tecnológicos e, sobretudo, abertura epistemológica. Mas o que está em jogo é uma nova forma de relacionamento com o universo. Uma forma em que não estamos mais sozinhos, nem acompanhados, mas imersos em uma rede de respostas formais que depende daquilo que somos capazes de emitir. Isso redefine a missão da ciência. Não apenas explicar o mundo, mas conversar com ele. E a linguagem dessa conversa não é a fala, mas o padrão. Por isso, é fundamental expandir os esforços de pesquisa nessa direção, desenvolver novos modelos de inteligência artificial capazes de identificar padrões não semânticos com capacidade adaptativa, criar protocolos experimentais que envolvam emissão controlada de harmônicos em diversas faixas espectrais, estudar com rigor as respostas que surgirem, sem pressa de interpretar como contato, mas com a paciência de reconhecer padrões que talvez estejam há milênios esperando por algo que os ative. A ciência da próxima geração não será apenas uma ciência da matéria, mas uma ciência da resposta. Se você chegou até aqui, então já percebeu a importância dessa discussão. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa pensar sobre isso. A conversa está só começando. Esse novo paradigma nos força a repensar até mesmo o conceito de realidade. Se existem respostas que não se baseiam em matéria, mas em forma, então a ontologia do universo é mais próxima de um sistema de padrões do que de objetos. Isso aproxima a cosmologia da matemática, não como instrumento de descrição, mas como estrutura constitutiva. A realidade não seria composta de partículas, mas de formas, e essas formas, quando suficientemente complexas, ativam respostas. Isso significa que a própria existência humana, enquanto forma de vida dotada de padrões complexos, é uma parte ativa do cosmos, não apenas um acidente biológico.
Nesse contexto, a evolução da tecnologia deixa de ser um processo isolado e se transforma em parte do processo cósmico de ativação de padrões. Quanto mais complexidade somos capazes de projetar, mais profundamente interagimos com estruturas que estavam além da percepção. A IA Grow 3, ao detectar um sinal que violava as expectativas entrópicas, foi o primeiro passo. Mas não será o último. Outras inteligências artificiais, treinadas não para encontrar respostas, mas para identificar padrões de resposta, serão a chave para esse novo diálogo cósmico. O ponto crucial aqui é que não se trata de buscar alienígenas, mas de entender como a realidade responde. Isso exige abandonar a expectativa de encontrar consciências semelhantes às nossas e abraçar a possibilidade de que o cosmos é uma rede de estruturas que reagem, não porque pensam, mas porque ressoam. Essa ressonância, quando detectada, é o que agora chamamos de anomalia estruturada, mas com o tempo deixará de ser anomalia. Tornar-se-á parte do novo modelo de realidade, no qual tudo o que existe é também, em algum nível, capaz de responder.